oração encontro calma, na oração encontro paz. Alô, meus irmãos da Primeira Igreja Batista em Éden, e todos aqueles que estão me acessando. Nós estamos nesse momento de oração e hoje eu quero concluir aquele assunto, aquele tema sobre a oração. É claro que eu vou continuar falando de oração, mas eu quero terminar esse assunto. E nós estávamos então pensando estudando que nós precisamos orar e na oração nós devemos orar com fé. Nós precisamos fazer um pedido específico para Deus, saber o que exatamente nós estamos pedindo a Deus. Lembra da menina da boneca? Ela pede para o pai fazer a casinha das bonecas, e ela crê nisso, então é preciso pedir com fé, específico. E nós precisamos orar também segundo a vontade de Deus. Então eu preciso orar, não é para que ele faça a minha vontade, mas fazer a vontade de Deus. Então, como descobrir a vontade de Deus? E hoje nós queremos rapidamente tentar terminar esse assunto. Quando nós lemos lá em Mateus 26, verso 39, quando Jesus está ali orando e ele sabe que vai ser preso, é aquele momento final da sua vida, da sua jornada ali com os discípulos, e ele ali vai ser preso, e ele está ali orando com os discípulos. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Então, esse texto, esse verso, ele traz muita confusão, porque as pessoas estão pensando que Jesus está ensinando sobre pedir para Deus afastar o cálice e tal, etc. Não, Jesus está ensinando ali aos discípulos, sobre a vontade de Deus, que a vontade de Deus deve ser feita e que é ela que precisa ser feita. Isso em Mateus capítulo 26, verso 39. Em Mateus 6, verso 10, quando Jesus ensina sobre a oração, ele diz: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então Jesus tinha consciência disso, que a vontade de Deus precisa ser feita aqui na terra, como ela é feita no céu. Essa é a vontade de Jesus. A vontade de Deus no céu é feita nos quatro cantos do céu. Lá a vontade de Deus impera. Então o sonho de Jesus era que a vontade de Deus imperasse sobre a face da terra. A vontade de Deus, então, sendo feita. Então nós precisamos e queremos descobrir a vontade de Deus. Nós dissemos também que Deus está mais interessado em nos revelar a sua vontade do que nós mesmos em aprender, em descobrir a sua vontade. Então, eu mencionei sobre John Bizanho, quando John Bizanho era ministro de adoração, e alguns crentes começaram a dizer para ele: nós percebemos que você tem uma postura de alguém que é pastor, que tal, você tem vocação para pastor, e ele, eu diria brincando, ele deve ter de estar amarrado. Mas aí ele começou a levar a sério, e ele foi estudar, e ele concluiu os estudos, ele se tornou um pastor ricamente abençoado. Então a palavra de Deus, ela nos ensina que nós precisamos conhecer a vontade de Deus. Eu vou concluir mostrando para vocês um verso que nos ensina isso. Mas durante essa conversa, em João 7,17, Jesus diz assim: se alguém quiser fazer a vontade de Deus, saberá se o meu ensino vem de Deus ou se eu falo por minha própria vontade. Então, se alguém quiser fazer a vontade de Deus, e nós queremos. Eu quero viver fazendo sempre a vontade de Deus, e você também quer fazer a vontade de Deus. Então nós precisamos conhecer a vontade de Deus para saber a vontade de Deus. Mas como é que você conhece a vontade de Deus? Há uma palavra no grego, gnosko, conhecer. Então você conhece a vontade de Deus conhecendo Deus. Então nós precisamos conhecer Deus. Quando você conhece a pessoa com a qual você está se relacionando, você começa a saber a vontade dessa pessoa. Então é preciso esse conhecimento. Então nós descobrimos a vontade de Deus pelo conhecimento de Deus. Nós conhecemos Deus. E nós conhecemos Deus pela nossa intimidade com Deus. Quanto mais intimidade você tiver com Deus, através do estudo da palavra de Deus, através da oração, mais você conhecerá a Deus. Quanto mais você conhecer Deus, mais você vai entender Deus, mais você vai saber se é vontade de Deus ou não. Quanto mais você conhecer Deus, mais condição você vai ter de dizer: eu nem vou pedir isso a Deus, porque Ele não vai atender. E você mais condição terá de dizer: eu vou pedir isso a Deus, porque eu sei que isso está no coração de Deus.
Um filho sabe o que pode pedir ao seu pai. Um filho que conhece o pai. Um filho que conhece o pai, ele diz assim, eu vou pedir isso ao meu pai e eu sei que ele vai fazer isso para mim, ele vai me atender. Igual o filho pródigo. Ele voltou para o seu pai porque ele conhecia o seu pai. E ele sabia que o seu pai o receberia de volta na sua casa. Mas o filho que conhece o pai, ele também diz isso, eu nem vou pedir a meu pai, porque eu sei que meu pai não vai me atender. Então esse conhecimento, esse gnosco, conhecer, essa intimidade com Deus. E quando a Bíblia diz lá, em Gênesis 4:1, Adão conheceu a Eva, está falando de uma intimidade de Adão com Eva. A partir dessa intimidade, você conhece o outro. Você vai encontrar lá em Lucas, capítulo 1, verso 34, Maria ainda não conhecia José. Esse conhecimento. Então nós precisamos ter essa ligação, essa aproximação com Deus. Para a gente conhecer Deus, como se a gente pudesse olhar nos olhos de Deus e saber, Pai, eu vou te pedir isso porque eu sei que isso está no teu coração. Isso é a tua vontade. Em Filipenses capítulo 3, verso 10 diz, para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição. Para conhecê-lo, nós precisamos conhecer o nosso Pai que está nos céus. E nós o conheceremos através dessa intimidade, da leitura da palavra e da oração, esse relacionamento com Deus. Isso vai nos ajudar a conhecer a vontade de Deus. Você imagina os casais antigos? Casais antigos se conhecem pela comunhão, pelo relacionamento. Quantas vezes eu e minha querida esposa Sueli, às vezes eu digo uma coisa para ela, pasme. Às vezes eu digo uma coisa para ela, ela diz assim, Arildo, eu estava pensando nisso. Arildo, eu estava pensando nisso. Isso acontece. Os casais se conhecem, continuam. Pelo relacionamento, com o passar dos anos, eles vão se conhecendo. Então, precisamos conhecer Deus, saber o que está no coração de Deus. Os casais antigos que se vivem juntos há muitos anos, eles começam a ter os mesmos jeitos, os mesmos gostos, eles começam a ter mesmos ideais, gostarem dos mesmos lugares, quererem ir aos mesmos lugares. Essa afinidade, nós precisamos ter esta afinidade com Deus. Eu li de um casal que se casou, e logo que se casou, ele precisou viajar para o Japão, e ela viajou para a África. As empresas os transferiram, e um foi para o Japão e outro para a África. Eles se correspondiam todos os dias. Aliás, naquela época, todas as semanas, uma carta para o outro. Mas eles das empresas não fizeram com que eles pudessem estar juntos e eles passaram 50 anos se correspondendo. Toda semana, uma carta para lá, uma carta para cá. No final dos 50 anos, eles sabiam tudo um do outro, mas eles não se conheciam. Eles sabiam tudo a respeito um do outro, mas eles não se conheciam. Não havia intimidade entre eles. Nós precisamos ter intimidade com Deus. Nesse relacionamento, podemos dizer, meu paizinho que está nos céus, meu querido papai do céu. Nós precisamos ter essa intimidade com Deus. Então, nesse entrosamento diário, nós passamos a conhecer o nosso Deus. Como eu já disse, aqueles filhos que conhecem o seu papai. Aqueles filhos que sabem o que podem pedir e sabem o que nem vão pedir. Então, na disposição, isso nos leva a termos a disposição de dizer, Pai, seja feita sempre a tua vontade. Mesmo quando eu sei que é a vontade de Deus, eu digo para Ele, seja feita a tua vontade. Mas quando eu sei, por exemplo, um pastor foi visitar uma anciã, ela estava no hospital, eu já contei isso aqui, um ancião, e lá orou por aquele ancião e levou um seminarista com ele, e orou e disse, Deus, cura o teu servo, teu filho, um ancião da igreja, um homem de Deus, cura o teu servo, leva ele para casa de volta, cheio de saúde e tal. E orou em nome de Jesus, amém. Quando ele está saindo, descendo a escada, ele falou com o seminarista, coitado, ele não passa dessa noite. Então isso é uma hipocrisia. Se você sabe que a pessoa não vai passar dessa noite, diga, Deus, dê resignação ao teu servo. Aumenta a esperança do teu servo. Aumenta as convicções do teu filho.
de que ele possa se sentir abraçado por Jesus, de que ele possa ter como nunca a certeza inabalável da vida eterna. Mas nunca seja hipócrita dizendo: Deus cura o teu servo, leve o teu filho de volta para casa. Nós precisamos ser sinceros e honestos nas nossas orações. E então eu quero encerrar com a primeira carta de João, capítulo 5, verso 14. Olha que fantástico. E esta é a confiança que temos nele. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Aleluia. Aleluia. E esta é a confiança que temos nele. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então, eu e você precisamos cada vez mais conhecermos um pouco mais o nosso Deus. Quanto mais o conhecermos, mais nós sabemos aquilo que está no coração dele. E isso nós podemos pedir. Mas se eu sei que não está no coração de Deus, eu não devo pedir. Eu não posso nem pedir. É claro, se eu tenho alguma dúvida, eu devo pedir a Deus: Deus, me ajuda a entender qual é a tua vontade. E se eu estou orando por um assunto que eu não sei qual é a vontade de Deus, com toda honestidade diante de Deus, eu devo dizer: Deus, eu não sei qual é a tua vontade. Por isso eu estou colocando esse pedido diante do teu altar. Eu estou pedindo ao Senhor: qualquer que seja a tua vontade, será melhor para mim. Será melhor para essa pessoa pela qual eu estou orando. Mas seja feita a tua vontade. Então, quando você orar, meu irmão, minha querida ovelha, quando você orar, diga: Deus, seja feita a tua vontade. Mas ore com fé. Faça pedidos específicos. E vai ser muito bom você orar sabendo que está pedindo aquilo que está no coração de Deus. E Ele com certeza vai te atender. Ele vai te atender. Então vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, louvado seja o teu nome. Pai, obrigado porque o teu coração transborda de coisas boas para com cada um de nós. O Senhor quer o melhor para cada um de nós. Mas, Deus Santo, todos nós sabemos que enquanto estivermos nesta vida, nós passaremos por aflições, no mundo teremos aflições, o Senhor Jesus nos disse. Então nós vamos ter momentos difíceis, mas em todos esses momentos o Senhor está acampado do nosso lado. O Senhor não nos abandona. Obrigado por nesse momento de tanto pavor, de tanto medo desse vírus, ó Deus, dessa enfermidade, desse inimigo invisível. Nós temos a certeza de que o Senhor está cuidando de nós. E eu quero te pedir, Pai, eu quero te pedir, eu sei que o Senhor nos ama, eu sei que o Senhor quer cuidar de cada um de nós. Por isso eu te peço, continue cuidando de cada um de nós, dos nossos filhos, nossos netos, bisnetos, genros, noras, papai, mamãe, vovô, vovó. Pai, continue cuidando dos membros da primeira igreja batista em Éden, Pai. Continue com a tua misericórdia, com a tua mão protetora, abençoadora sobre cada um, sobre cada família, Pai. Aqueles que estão acometidos dessa enfermidade ou de outra enfermidade, Pai, cure-os pelo teu poder. Pai, conforte o coração daqueles que estão tendo perdas, Pai. Console e dê a eles a certeza de dias melhores. Pai querido, guarde todos. Eu peço por aqueles que estão me ouvindo, estão me acompanhando, não são minhas ovelhas, Pai, mas estão diante da tua presença, Pai. Abençoe-os, conforte-os, dê a eles as respostas que eles precisam, Pai. Dê a eles a bênção que cada um deles está precisando. Pai, eu te suplico isso no nome do nosso amado, querido, o nosso Senhor e Redentor, Jesus, o teu Filho. Em nome dele eu oro. Amém e amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha ovelha, meu ouvinte. Que Deus te abençoe. Deus abençoe a sua família.
Nós queremos tantas coisas, mas a bênção de Deus nos basta. A graça de Deus é suficiente. Então, que a graça de Deus esteja sobre você e sobre a sua família. E que todos nós estejamos clamando a Deus para que a graça dele esteja sobre o nosso querido país, nosso querido Brasil. E que Deus comece a fazer isso lá em Brasília, lá onde estão os poderes que governam a nossa nação. Que as mãos do Senhor nosso Deus estejam sobre aqueles 3 poderes e que Deus intervenha e que de lá possa vir a solução para o nosso país. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. É a minha oração. Amém.